bem, pessoal? Bom, gente, boa noite. Uma alegria estar com vocês de novo. A gente está falando sobre fé, a gente vai continuar falando. Hoje, um assunto bastante importante que eu gostaria de frisar com todos nós, né? E que a gente está vendo alguns modos, né, de fé. A gente viu a semana passada o modo livramento, né? Quando a gente está desesperado, a gente pede a Deus livramento. E também depois vimos o modo dependência, né? Quando a coisa não livra na hora, demora, a gente precisa depender de Deus, né? Hoje a gente vai falar sobre o modo louvor. O modo louvor, ele extrai da gente algo que agrada muito o coração de Deus, né? Tem um livro que eu li e tem para vender, é um livrinho de 90 páginas, muito simples de ler. Ele chama O Louvor que Liberta, de um cara chamado Merlin Carothers. É do meu tempo de adolescente, né? Mas ele conta experiências práticas sobre o louvor. Então ele fala sobre o louvor que liberta. Ele chega a este ponto de dizer que às vezes você está tão estressado, você está tão envolvido em situações que se você praticar o louvor, não é? Que eu vou explicar daqui a pouco do que se trata, mesmo em crises e circunstâncias complicadas, aquilo vai te libertar. É como se fosse um desopilar, é como se a gente, mudando o nosso mindset, a gente pudesse encontrar soluções extraordinárias de Deus. Eu vou ler isso na Bíblia, que a gente vai ler juntos, né? E realmente acontece. Tipo, cara, não entendo nada, não sei o que está rolando, mas você quer saber, Deus? Quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero te exaltar. Vem sobre mim, manifesta a tua glória, tá tudo ruim, mas o Senhor é bom. Então, essa prática do versículo 18 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, que é em tudo dai graça, tem um texto que Paulo fala, em tudo dai graças, ou sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões, né? Ou sejam gratos em todas as circunstâncias. São versões diferentes do mesmo texto da Bíblia. Essa atitude prática, ela toca o coração de Deus, porque a gente entrega para Ele de verdade, e tem que ser de coração. É simples fazer? Não, demanda fé, por isso que nós estamos estudando isso. A gente estudou algumas semanas atrás sobre a postura de fé, né? E uma das posturas que agrada é essa postura de louvor, né? Ela destrava, a gente vai ler isso, o sobrenatural de Deus, né? Essa postura de louvor, ela é um passo além do ok, aceito, mas Deus, veja só, a culpa é dele, eu não mereço, então, sabe? É um passo à frente, né? 2 passos à frente do resignar-se, falar, não, ok, então, tudo bem, eu aceito, porque resignar quer dizer aceitar sem revolta, ou aceitar conformado. Louvor não é isso, é gratidão verdadeira, é falar, Deus, o Senhor está me dando isso, o Senhor sabe por quê, é o melhor para mim e eu quero te louvar por isso. Não é algo fácil de fazer, mas tem poder, mexe, vai lá e destrava coisas, cara. Então, eu vou dar um exemplo, a Sidoquinha vai ler. Então, hoje a gente vai ler alguns textos longos, mas são curiosos. Esse caso aqui, o contexto é o seguinte, Paulo, ele estava com um parceiro dele de viagem missionária chamado Silas. E eles estavam indo de cidade em cidade pregando, estava havendo um grande mover de Deus, né? E aí, aconteceu um fato, né? Apareceu uma mocinha lá, que ela tinha uns probleminhas lá, ela tinha um espírito de adivinhação. E ela foi atrás do Paulo e do Silas durante um tempo que a gente não sabe quanto, mas pelo jeito foi bastante. E ela falava, esses homens são homens de Deus, estão falando da parte de Deus. Só que depois de 2 horas, 3 horas, 2 dias, uma mulher falando no ouvido, nem o Paulo aguentou, cara. O apóstolo Paulo, ele perdeu a paciência e deu um cala-boca na mulherzinha. Quando ele fez isso, só que essa mulherzinha, esse espírito de adivinhação que ela tinha, dava dinheiro para alguns caras dessa cidade, né?
E aí os caras falaram, meu, peraí, cara, você agora, meu, ô mano, você melou com o nosso ganha-pão aqui, rapaz. E aí inventaram uma história. Então o contexto é esse, a Sidoquinha vai ler pra gente, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer falar? Não? Vamos lá? Então a Sidoquinha vai ler pra gente. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias. Foram dias. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: Eu ordeno em nome de Jesus que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam as nossas leis. Não tinha nada a ver. Na verdade, eles tinham perdido a fonte de recurso da coitadinha da escrava que eles tinham lá. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Olha isso, gente. Então, vamos dar uma paradinha. Pensa uma situação injusta. Os caras estavam pregando o evangelho, estavam lá falando, curando pessoas, fazendo coisas de Deus, falando coisas boas. Chega uma mulherzinha do nada, fala um monte de bobagem, Paulo perde a paciência e expulsa o espírito maligno que estava nela. Os caras inventam uma mentira, conta lá pro chefe dos romanos, os caras despem eles, desce o cacete, a vara neles, prendem os dois num cárcere interior lá, que era o pior da prisão, lá no calabouço, e, qual era a atitude do Paulo e do Silas numa dessa? Dizendo, peraí Deus, peraí. Eu estava aqui, fui chamado. Ele podia falar qualquer coisa, certo? Nós falaríamos, reclamaríamos muito. Falaria, Deus, peraí, cara, onde você está? Será que é a vontade de Deus que eu esteja aqui? Eu não devia estar em casa? Será que eu não devia... Bom, a gente pensaria um monte de coisas. O que eles fizeram? Próximo versículo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Veja só o quilate espiritual desses caras. Eles tinham tanta confiança que Deus estava no comando de tudo que estava acontecendo, que quando chegou próximo da meia-noite, eles, com vergonha nas costas, apanharam, estavam presos, os dois começaram a cantar. Cantar. Olha a cena. O que aconteceu? Quando você começa a louvar a Deus numa situação como essa, não dando a Deus todo o mal que você está passando, pelo contrário, você dá a Ele todo o louvor, dizendo, não, Deus, eu creio e se meu corpo está aqui machucado, o Senhor tem um propósito, eu vou sair dessa. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. Tá bom? No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou, não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Qual era o objetivo de Deus? Salvar o carcereiro. Quando que nós íamos pensar nisso? Olha a continuação do texto. Então ele os levou para fora e perguntou, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família.
Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Cara, só Deus para prever um negócio desse. Lembra que eu contei para vocês que uma vez eu tive uma apendicite, fui para o hospital no Oswaldo Cruz e o Felipe era pequeno, né? Tinha um mês só. Tinha um mês. E aquele negócio aqui que eu tô fazendo aqui, porque não sei o quê, né? Eu no hospital, eu odeio o hospital e tô aqui, aí passar quase que suporou e, bom, dali a pouco, no dia... Eu não acreditar, eu falei agora, eu tava pensando nisso agora. É? Você nem ligou, eu não sei nem se eu vou fazer jejum, se eu não vou, aí você tocou o telefone. Oi, Lu? Lu? Oi, Lu, você tá falando com a gente? Ela saiu. Ela saiu, tadinha. Bom, mas então continuando. O que aconteceu no dia seguinte, rapidamente? Eu tava lá lendo a minha biblinha, sentado depois da cirurgia, e chega a chefe lá da enfermagem e falou, nossa, que astral e tal. Eu falei, assim, tipo, né, e tal. Ela falou, perguntou uma coisa, eu falei alguma coisa para ela. Ela falou, puxa, que legal, você não quer dar uma palavra? Tem tanta gente aí que tá tão mal, você não gostaria de fazer isso? A resposta é não, não gostaria, mas já que eu tô aqui, sabe, quando você põe na cabeça e fala, meu, peraí, Deus tá aqui, esse negócio não tá acontecendo por acaso. E muito para mim, para quem me conhece, né, como a Sidoca, assim, para eu sair do meu quarto e ir lá na enfermaria, visitar uns caras que caíram de moto, tudo estrupiado, eu fui de quarto em quarto e Deus foi me dando uma palavra para cada um daqueles enfermos, orava, e a mulherzinha junto comigo, cara. Eu sei que eu falei para o hospital inteiro. Foram 3 dias que eu fiquei internado lá, né? Assim, era o que eu queria? Longe de mim. Você acha que o Paulo queria estar com um vergão nas costas e preso na cadeia? A gente não sabe os propósitos de Deus. Então, às vezes, o teu negócio não vai bem, ou você errou o caminho, ou o carro não pegou de manhã, ou aquele relacionamento poderia ter sido melhor, alguma coisa. E está acontecendo alguma coisa que, se a gente tiver olhos espirituais, a gente vai ver que Deus está por trás. E se a gente der esse crédito para Ele, dizendo, não, Deus, o Senhor está por trás, certamente o Senhor está, algo sobrenatural vai acontecer. E a gente vai ser usado por Deus, não é? Eu acho muito linda essa história de Paulo e acho muito linda essa história que eu contei também, que aconteceu comigo, né? Hoje, né? Depois que aconteceu, eu posso contar. Mas não é fácil, não é fácil. Bom, Paulo e Silas na prisão cantavam, pois Deus estava lá com eles, e movido, né, por esse louvor, adoração e fé, ele enviou lá um anjo, moveu as cadeias, e isso, as amarras que os amarrava e os libertou, né? Então, a Bíblia fala no Salmo 34, louvarei ao Senhor em todo o tempo, ou seja, em tempos bons e tempos ruins. Meus lábios sempre o louvarão. Então, a tônica da Bíblia é: não se deixe influenciar pelas circunstâncias. Claro, somos humanos? Sim. Isso é fácil? Não. Por isso que nós estamos aqui estudando, para que Deus acrescente fé em nosso coração, porque a partir de hoje que vocês estão ouvindo essa palavra, as pessoas que estão ouvindo essa palavra, situações virão assim. E você vai se lembrar dessa palavra em nome de Jesus, e você vai pensar, pera, antes de eu esbravejar, murmurar, reclamar, amaldiçoar, sei lá, deixa eu pensar, será que Deus está me levando por esse caminho porque é algo que vai ser bom até para mim? Porque no fundo foi bom. Então, o que eu quero dizer, o louvor é uma atitude de gratidão, é a atitude de uma alma grata a Deus. Ela é tão grata a Deus que aquela circunstância, daquele momento, não tira a gratidão do restante. Entende o que eu quero dizer? Então, teve um contratempo, pensa. E a Bíblia fala que lá no céu vai haver louvor, uma coisa que transcende o tempo, o espaço,
povos e raças é o louvor. Diz que lá, a gente leu isso quando a gente estudou Apocalipse, que uma grande multidão louvava a Deus lá. Louvor, glória, sabedoria, gratidão e honra seja dada a Deus. Esses caras, João estava tendo uma visão do futuro. Esses caras, muito provavelmente seremos nós, né? A gente vai estar lá assim. Por quê? Nós vamos estar tão gratos. Por quê? Porque Deus nos tirou dessa situação que nós estamos, deste mundo que é passageiro, e nos deu uma vida eterna. Nós vamos estar contemplando a glória dele. As coisas muito espirituais, muito superiores a estas que passam. E Deus nos salvou. Então nós vamos estar tão gratos, tão gratos, tão gratos, que esse louvor vai partir do nosso coração. E lá no céu tem muito louvor, porque quem foi levado para lá, quem vai ser levado como nós vamos ser muito gratos a Deus. Principalmente porque a gente vai saber que lá vai ser muito bom e para onde a gente não foi, vai ser muito ruim. Eu já falei um pouco sobre isso no futuro. Bom, eu vou dar um outro exemplo aqui que tem a ver comigo e me marcou muito, vocês vão entender por quê, né? Então, qual era a situação? Né? Eu já contei isso no grupo, mas eu vou repetir porque tem a ver. A situação era o seguinte, chegou uma quarta ou quinta-feira, bateu um fiscal lá na fábrica, o Nogueira conhece bem disso, né, o Fernando, já aconteceu recentemente, inclusive, mas isso aqui eu estou falando de anos atrás, muitos anos. E o cara fez uma conta lá e pediu 6 milhões de cruzados, sei lá, do que. Não sei que dinheiro que era aquele, né? Aí, olha o Gabi. E eu não tinha, tipo, 1/10 para pagar, 1/20 daquele dinheiro que ele tinha pedido. Então, foi aquela sexta-feira de baixa total. Fui para casa, conversei com a Sidoca, mal. Domingo, a gente foi para um grupo como esse. Lá, o irmão pregou sobre 2 Crônicas, capítulo 20. Que nós vamos ler daqui a pouco. E o 2 Crônicas, capítulo 20, conta a história de um rei que foi cercado por muitos exércitos, estava desesperado, fez uma oração a Deus e veio uma palavra para ele. E essa palavra foi uma palavra tão preciosa para ele, ele acreditou tanto naquilo, que ele começou a louvar a Deus. E aí aconteceu um milagre. Lembra que eu falei que quando a gente está numa postura de louvor, milagres acontecem? No caso de Paulo e Silas, foi aquela prisão chacoalhada e aquele milagre aconteceu. Todas as cadeias foram quebradas, os presos todos escutando, que eles estavam escutando Paulo e Silas. E o carcereiro que se prostrou diante deles ali. O cara que era o valentão virou gatinho ali na frente do Paulo, né? E no caso do Josafá, que era o rei, aconteceu um fenômeno ali. Que naquele dia que eu ouvi essa palavra, o pregador falou assim, e aquele que tem o maior problema, quem está mais necessitado, vai ser abençoado com isso aqui. E aí eu olhei em volta e vi os irmãozinhos, eles não tinham ideia do que era estar numa situação ruim, que era o meu caso, que na segunda-feira eu tinha que resolver um problema, de um fiscal que tinha me cobrado uma fortuna, eu não tinha dinheiro para pagar e Deus ia dar um jeito. E a palavra de 2 Crônicas dizia que esteja quieto e você vai ver o livramento de Deus. E de fato isso ocorreu, o livramento veio. No dia seguinte, eu cheguei lá na segunda-feira, eu não vou fazer nada, eu fiquei sentado, que é difícil eu ficar não falar nada. Me liga o advogado. E aí, como é que foi? Sexta-feira, eu falei, o cara pediu 6 milhões. Que absurdo. Eu falei, pois é. E o que você vai fazer? Nada. Nada? Nada. Vou fazer o quê? Tá, deixa eu consultar um pessoal aqui. Bom, ele consultou um sócio, amigo do sócio, pegaram o nome do fiscal, me ligaram para saber o nome do fiscal, eu falei o nome do fiscal, daqui a pouco liga o fiscal. Vocês querem me botar na cadeia porque o chefe dos fiscais ligou, blá, 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 contou uma história. Resultado, ele teve que levantar os números, porque ele não tinha feito conta nenhuma, os 6 milhões era um chute total, e no meio do processo que ele estava levantando os números, que ele levou meus documentos, inclusive, com a procuração,
veio uma anistia do governo. Naquela época, com inflação na lua, eles baixaram todos os juros e correção monetária, quem é mais antigo lembra do que eu estou falando, e deram um prazo de 60 meses para pagar um parcelamento absurdo, sem juros, sem correção. No fim, eu fui pagar lá no banco um valor lá irrisório, parcelei tudo, e o fiscal na saída, inclusive, falou, não, mas eu tive que fazer a contabilidade fora, porque ele não sabia fazer, ele ainda pagou um escritório de contabilidade. Ou seja, vocês estão diante de um homem que foi visitado por um fiscal, que entrou cobrando e saiu pagando, ainda ele teve que pagar. O cara ainda pediu, será que ele não podia me ajudar? Eu falei, não, eu não posso ajudar. Então foi uma bênção muito grande. Anos depois, isso aconteceu na década de 80, em 90, quando eu fui criar uma empresa, eu precisava de um nome para a empresa. E vocês vão ver que esse texto, ele fala que esse vale, onde o povo de Deus conseguiu resgatar tudo, chama-se Vale de Beraca, que quer dizer bênção, que quer dizer abundância, quer dizer louvor, Vale do Louvor. E aí, quando eu precisava dar um nome para a minha empresa, eu falei, cara, Beraca, eu acho que esse nome é legal. E dei o nome de Beraca para a minha empresa. Ela existe até hoje e vai muito bem, obrigado. Não é? E eu, desde então, eu tive oportunidade em várias partes do mundo de testemunhar, porque as pessoas falam, Beraca, esse nome você tirou da onde? E vem do quê, hein? Falei, então, cara, tem história de um rei e blá, 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 eu conto toda vez as pessoas falam, uau, que impressionante, não é? Então, que Beraca esteja na nossa vida, essa abundância. A Sidoquinha vai ler o texto, é um texto um pouquinho longo, vocês acompanham 2 Crônicas, capítulo 20, de 1 a 30, tá bom? Vamos lá? Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá, um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto, contra o rei. Já está em Azazon-Tamar, isto é, em En-Gedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo Judá e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: Ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que estás nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deste essa terra para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu esse templo em honra a teu nome. Disseram, se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante desse templo, onde o teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Quando eles estavam saindo do Egito, eles passaram por essas nações, para entrar na terra de Canaã, e Deus falou, não destrua essas nações, passa reto. E eles não fizeram isso. E agora ele tá bravo, Josafá, porque a gente não destruiu, né, nossos antepassados, e olha aí, o que eles estão nos retribuindo. Vê como nos retribuem, vieram nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não os castigará por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Essa é uma oração que eu e você faríamos, se nós estivéssemos cercados, se nós estivéssemos para enfrentar um problema muito maior do que está nas nossas mãos, como um fiscal que está cobrando um negócio que não dá para pagar, não tem da onde tirar, que você está desesperado, que era o meu caso. Então, quando o cara leu isso aí, eu peguei essa palavra para mim. Então, surgiu fé no meu coração, não é? Só que o que aconteceu? Quando o Josafá fez essa oração de desespero, né? Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti.
Então, veja só a continuação. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita descendente de Asaf. Ele disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor. Não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Guarda isso, querido. Quando você estiver em desespero e você orar a Deus com fé, e a sua postura vai ser uma postura de gratidão a Deus, olha o que Deus está dizendo para você. Não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército, dessa dificuldade imensa, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Vocês conhecem algum Deus que batalha pelos seus filhos assim? Conhece um Deus que pode fazer um negócio como esse? Dizer, a batalha é minha, o problema é meu, não é? Então é muito forte isso, não é? A gente vai ler semana que vem sobre um texto que diz exatamente disso, onde já se ouviu falar de um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Bom, vai lá aqui. Amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creio no Senhor, seu Deus. Creio no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Imagina a cena, cara. Ele pegou o exército dele, botou os cantores na frente do exército e os cantores gritavam: deem graças a Deus, porque o seu amor dura para sempre. Gente, olha a postura de fé desse cara. Diante de um exército, ele era rei. A responsabilidade dele de fazer isso. Mas ele ouviu a palavra de Deus e aquilo entrou no coração dele de tal maneira que ele falou: quer saber? Olha, se vocês acreditarem em Deus, vai acontecer coisas grandes. Ele vai batalhar por vocês. Então ele pôs os cantores, né? E aí? No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos e roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beracá. O Braha. Que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso, até hoje, é chamado de Vale de Beracá ou de Beraca. Então, todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre os seus inimigos.
entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, liras e trombetas e foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre todos eles. O reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Essa história é fantástica, gente. E quando, naquele momento, foi lida essa história e foi dita, aquele que tiver mais necessitado, ou seja, rodeado por um exército grande, ou diante de uma dívida impagável, ou diante de uma situação que você não consegue, não está nas suas mãos, esse cara vai ser abençoado. E eu acreditei naquele dia. E vocês... Oi, diga, Tati. É que tem um barulho que tá picotando tanto, acho que tem alguém com o fone aberto. E aí fica picotando o que vocês falam com o som que tá saindo do som. Parece que tá imprimindo alguma coisa. Puxa vida, Parece que hein? tem uma impressora no fundo ligada, não sei. É mesmo, tem Eu um... não consigo. A gente não consegue mutar, acho que é o Vitor. Será? Será que ele não consegue colocar no mundo? Você consegue, se você vai participantes lá, você consegue mutar. Tá aberto o áudio. Ah, tá. É mesmo, tem um barulho. É, tem um barulhinho, sim. Aonde eu vou... Participantes, daí você vai abrir todo mundo lá, tem como você mutar. Ah, tá. Então, É peraí. o Vitor que tá aberto. Speaker view, galera. Porque tá ruim mesmo. Puxa, que pena, hein? Deixa eu ver aqui se eu acho onde é isso aí, cara. Participantes, Participantes, ok. E... aí você vai tá aberto, você vai lá e fecha. É o Isso, Vitor, ó. ok, perfeito. Pronto. Para nós não tá tão alto. Melhorou muito. Para nós não tá tão alto. Foi agora? Obrigada. Sim, brigadão. Tá, então o que eu quero dizer, né? O Josafá chegou e o detalhe aqui de todo desse episódio é que ele pegou e chamou todo o povo e falou, gente, creiam em Deus e vai acontecer, creiam em Deus. Aí o versículo diz assim, no momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos dos inimigos. Veja que é no momento, gente. Então, essa postura, ela agrada muito a Deus. É óbvio, eu não preciso... vocês entendem que isso é figurado, né? Então, mas se eu tiver a postura no meu coração e de falar, não, peraí, Deus está no comando de tudo, não é isso, calma, Deus, eu te dou o louvor. O que é louvar? Louvar é elogiar, louvar é gratidão. Louvar é dar essa gratidão em reconhecimento ao cuidado, ao amor. Lembra que eles cantavam, deem graça ao Senhor, seu amor dura para sempre. Eles estavam cercados por exércitos. Aonde que o amor de Deus está na hora que você está cercado por exércitos inimigos? Só que na hora que você crê, você passa por todo o seu contorno, o seu entorno, as suas dificuldades e as situações que você está vivendo e fala, não, Deus está no comando, é a Ele que eu dou louvor. Na hora que você faz isso, o louvor liberta, é o nome do livrinho que eu falei no começo. Então, gente, eu agradeço a Deus por ter ouvido essa palavra, ela foi fundamental para mim, aconteceu um milagre, como eu falei, logo em seguida aconteceu tudo isso que eu falei, e eu tenho outras experiências para contar que aconteceu assim, né? E anos depois, quando eu precisava de colocar um nome na minha empresa, eu falei, Beraca é isso, né? E até hoje eu tenho vivido isso, a Beraca existe, ela está bem, eu estou em processo com ela, com meus sócios, e Deus está pondo a mão. E eu sei que Beraca vai prevalecer, o Vale da Bênção. Só para vocês terem uma ideia, aí eu estou confidenciando para vocês, o ano passado, com pandemia e tudo, a Beraca, como ela exporta muito, essa divisão de negócios nosso cresceu 67%, gente. Começou o ano na pior, assim, para baixo. Eu falei, esse ano vai ser um horror. E eu me lembrei que ela chama Beraca, e eu fui a Deus, porque eu lembro que eu ajoelhei na minha sala e eu me lembro no meu sofazinho cinza, eu orando e dedicando essa empresa a Deus. Então, essa postura, não fui eu, é Deus olhando para nós. De repente,
os números começaram a sair, clientes começaram a comprar e em 3 trimestres a gente foi e teve esse crescimento que nem o meu sócio é um sócio suíço, alemão, tá? Uma empresa grande, ele não acredita que foi um negócio tão violento assim. Então, eu sei que Deus está nesse negócio e eu sei que Ele é capaz de fazer grandes coisas por aquelas pessoas que realmente se colocam numa postura de louvor, e para isso eu peço que Deus nos acrescente fé. Eu não quero dizer que eu sou o rei da fé, que aconteceu comigo por causa disso. Não é nada disso, gente. Mas eu apostei em Deus, eu dei o crédito, eu criei e falei, vai dar certo. E Deus então cumpriu sobrenaturalmente todas essas coisas, tá certo? Então, gente, essa é a palavra de hoje que Deus tinha para nós. Eu queria orar por todos nós, para que Ele continue assim e para que principalmente essa palavra esteja gravada no seu coração, porque certamente lutas virão, situações em que você é minoria, em que você não entende nada, em que você tem certeza que não é o melhor que está acontecendo. Porém, como você sabe que Deus é bom e que a sua bondade dura para sempre, você vai falar, peraí Deus, eu vou te dar esse crédito, o Senhor está no comando. Por exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia. É bom isso? Não é péssimo. A gente não consegue entender, mas Deus está no controle. Então, vamos dar o louvor a Ele nesse momento. Nós temos motivo para agradecer. Estamos aqui conversando. Que Deus possa abençoar a vocês, as suas famílias, as nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela é um todo, Senhor. Senhor, ela traduz o Teu coração, o seu relacionamento, Senhor, para conosco, seres humanos. E, Senhor, a gente tira pistas de como poder agradar o Teu coração. Muitas vezes a gente fala para o Senhor, como é que eu posso te agradar, Deus? E aí está uma das maneiras que te agradam mais. É, Senhor, no meio da tribulação, né? O Senhor ser louvado de coração pelos nossos pequenos corações, pela nossa fé tão pequenina, Senhor. Senhor, que assim seja na vida dos meus queridos que estão ouvindo essa palavra, nas suas famílias, que eles possam ensinar os seus filhos e os filhos dos seus filhos a te louvarem, a colocarem o Senhor em primeiro lugar, a saberem que mesmo na luta, Senhor, mesmo na aflição, mesmo na injustiça, mesmo não entendendo nada, o Senhor permanece Deus e o Senhor é digno de louvor. E por toda a eternidade nós estaremos te dando graças, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos buscou. Senhor, abençoa cada um que está ouvindo essa palavra e que seja assim, Senhor, seja muito maior, que o Teu sobrenatural venha sobre todos, Senhor, e traga o livramento, traga a bênção, traga a abundância, que Beraca esteja, Senhor, este vale da bênção, este vale do louvor, esse vale da abundância esteja no lar de todos os que estão ouvindo essa palavra. Abençoa os que não têm alimentos, os que não têm saúde, abençoa os que não têm emprego, Senhor. E, Senhor, traz a eles a resposta, Senhor, para as suas orações. Senhor, vem sobre nós, vem sobre o Brasil, vem sobre este mundo, Senhor. E traz, Senhor, a Tua abundância, que os homens tão somente se voltem para Ti, abram os seus corações e digam, o Senhor é Deus. E nós cremos que Deus é bom e que a Sua bondade dura para sempre. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês, que esse momento de louvor esteja sempre no lábio de vocês. Nunca se esqueçam, Deus é maior, né? Tá bom? Obrigado, Ulisses. Obrigado, Sidoca.